Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Celebramos o culto de hoje em ação de graças por absolutamente tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, mesmo apesar de todos os pesares e apesar de nós. Tudo que recebemos não é por méritos humanos, mas é por pura graça de Deus, que é o seu favor imerecido. De um modo muito especial, não estranhe o fato de não trazer um texto que fale especificamente da ressurreição de Cristo. Hoje é domingo de Páscoa, mas hoje eu queria trazer um texto para aqueles que estão em Cristo verdadeiramente. E a grande declaração do texto é que não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. E nós recebemos essa declaração feita pelo Espírito de Deus através do apóstolo Paulo em Romanos 8, de 1 a 11. O texto é um pouco longo, mas eu vou lê-lo todo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque um dia o Senhor se compadeceu de nós e enviou o seu Filho em semelhança humana para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. E Ele ressuscitou para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que essa palavra possa tocar
as profundezas dos corações que a ouvirem, tanto presencialmente quanto através do vídeo. Que o Senhor faça um grande reboliço nos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu disse no início, por uma direção do Senhor, trouxe esse texto, que é um texto muito vivo, é um texto que fala de uma maneira muito especial aos nossos corações. E o grande propósito dessa palavra é que todos que possam ouvi-la experimentem a vida e a paz através da inclinação para o Espírito de Deus. Muitas vezes aqueles que chegam na igreja se emocionam, choram, mas o Senhor espera de nós muito mais que choro ou emoção. O desejo do coração de Deus, eu repito, é que tenhamos vida e vida em abundância. Esse capítulo 8 de Romanos é considerado pelos estudiosos da palavra de a grande declaração de liberdade do cristão. E a maior ênfase desse texto é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, leva seus leitores a compararem a conduta a partir da nova vida em Cristo com a que eles tinham anteriormente, quando ainda estavam na carne, obedecendo às suas inclinações. Essa nova vida em Cristo nos leva a experimentar aquilo que Paulo chama de a liberdade dos filhos de Deus. Não uma liberdade, repito, para fazer aquilo que a carne deseja. Carne e espírito se digladeiam o tempo todo. Quem está na carne não pode estar no espírito e vice-versa. Temos ouvido muito que a única maneira de nos tornarmos vencedores sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo é nos enchermos do Espírito Santo, dia após dia. Esse enchimento só cessa quando fecharmos os olhos nessa terra e formos para casa. Enquanto vida tivermos aqui, há um derramar profuso de Deus sobre nós. E eu não estou falando de sapateado, não estou falando de pinote, não estou falando de grito, eu estou falando de mudança efetiva nas nossas vidas. Essa busca, eu repito, ela não cessa do lado de cada eternidade. Esse enchimento nos leva a experimentar a liberdade dos filhos de Deus conquistada por nós, por Jesus, na cruz do Calvário. No entanto, liberdade no Espírito, eu repito, não é licença para fazer aquilo que a carne deseja. A grande diferença aqui é para onde temos nos inclinado. Se para a carne, sob o domínio de Satanás, ou para o Espírito Santo. Note que estamos falando de liberdade no Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. Ou seja, somos livres sim para fazer a vontade do Pai Celestial. E não estamos dizendo com isso que o cristão é impecável. Muito pelo contrário, a própria Bíblia está repleta de servos de Deus que pecaram e pecaram feio, mas constrangidos, se arrependeram e voltaram para o Pai Celestial com legítimo quebrantamento de espírito. Esta é a grande diferença quando
quando pecamos, somos constrangidos pelo Espírito de Deus, para o qual nos inclinamos. E o Senhor é aquele que conhece a profundidade dos nossos corações. O Senhor é aquele que visita os nossos porões. O Senhor é aquele que sabe o que fazemos quando ninguém está olhando. O Senhor sabe aquilo que pensamos, os pensamentos que guardamos no mais profundo do nosso coração. Então não adianta tentar se esconder de Deus, ter uma postura nos dias de culto e outra lá fora, na sua vizinhança, na sua parentela, no seu comércio. Nós somos observados o tempo inteiro por homens e por anjos. Anjos eleitos e anjos caídos. Em Gálatas 5, versículos 1 e 13, o apóstolo Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Essa liberdade apregoada aqui pelo apóstolo Paulo nos leva a 4 princípios através dos quais podemos experimentar vida e paz. Primeiro princípio: nenhuma condenação há. Note que o texto não diz nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum pecado. Muitos servos do passado erraram, fracassaram e pecaram feio, mas ainda assim não foram condenados, embora receberam na carne as consequências de suas atitudes pecaminosas. O falso cristão, no entanto, apesar de ter uma capa exterior de piedade, vive na prática do pecado. O que ele faz em oculto, o só referir é vergonha. Condenação é sentença que leva à morte eterna. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei. Pelo Espírito Santo somos libertados do poder e da penalidade do pecado, porém não ainda da sua presença. Por isso, a atitude de vigilância e oração da nossa parte deve ser ininterrupta. O segundo princípio trazido pelo texto que lemos no início: estamos debaixo da jurisdição de uma nova lei. Fomos livrados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário da lei do pecado e da morte. E o que dizia essa lei? Dizia: a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Como entender isso? A lei de Deus mudou? Não, mas vestiu-se de uma nova roupagem. A mesma lei do pecado e da morte para os não salvos transformou-se na lei do Espírito da vida para os salvos, os que estão em Cristo Jesus. Para uns tem cheiro de morte, para outros cheiro de vida. Isto foi possível pelo sangue de Jesus, que nos purifica de toda injustiça. Passamos para uma esfera de vida completamente distinta, ou seja, aquele esforço humano puramente carnal para não pecar era inútil. Foi preciso que a graça de Deus encarnada, Jesus, nos regenerasse para recebermos poder
para resistir ao pecado nas diversas formas que ele se apresenta. A graça nos salva, nos fortalece, nos capacita, nos sustenta e santifica através da lei perfeita, a lei da liberdade. O que atenta para essa lei perfeita será bem-aventurado no que realizar. Terceiro princípio: antes de Cristo, além da lei não poder salvar, ainda condenava. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de forma vicária, ou seja, substitutiva, ele estava ali no seu lugar e no meu. Fez que morrêssemos condenados pela lei e nele ressuscitássemos para andar em novidade de vida. Só através da nova vida em Cristo fomos capacitados a obedecer os preceitos de Deus de forma suave. Hoje há uma tendência muito grande em muitos lugares, em muitas comunidades ditas cristãs, em tentar minimizar o efeito ou os efeitos dos pecados de muitos que têm andado de forma contrária à palavra de Deus e que têm trazido, de certa maneira, constrangimento àqueles que estão à volta. Jesus sofreu os rigores da lei no que tange à condenação para que nele tivéssemos liberdade, vida abundante e paz que excede todo o entendimento. Quarto princípio: uns se inclinam para a carne e outros para o espírito. A inclinação para a carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Não existe território neutro aqui. Não. Ou estamos na esfera da carne, sob o comando de Satanás, ou na esfera do Espírito de Deus. E é preciso que nós tenhamos um relacionamento estreito com o Espírito de Deus. Muitas pessoas se tornam dependentes de líderes espirituais, quando na verdade precisavam, como nós todos precisamos, nos tornar dependentes, sim, mas do Espírito de Deus. Ele não está de mal com nenhum de nós. E o Espírito de Deus continua falando, sobretudo, através da palavra de Deus. É o meio mais seguro de você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que é que o apóstolo quer nos dizer aqui? Morte aqui significa não só a morte literal, mas toda a ausência de vida em todas as áreas da existência humana: física, financeira, profissional, relacional, emocional e, sobretudo, espiritual. Por exemplo, como podemos ter saúde física se nos inclinamos a manter hábitos que agridem o santuário de Deus que somos nós? Como podemos ter uma vida financeira saudável se, mesmo sendo dizimistas fiéis, nos inclinamos a nos endividar, gastando mais do que ganhamos? Nunca se viu tanto crente enganchado com dívidas em bancos. Empréstimos, empréstimos, empréstimos. Para quê? Como podemos construir relacionamentos saudáveis e duradouros se nos inclinamos à intolerância, à ira, à intransigência, ao criticismo e ao melindre, sem respeitar as diferenças? Como podemos
ter uma vida emocional equilibrada se não cultivamos o fruto do Espírito? Como podemos ter uma vida espiritual cheia de plenitude se temos perdido o temor do Senhor e não acreditamos no seu amor indizível manifestado na cruz do Calvário? Essas são algumas das inclinações da carne que têm levado morte às vidas de muitos cristãos. Agora, quando nos inclinamos para ouvir e obedecer a voz suave do Espírito Santo, o resultado é vida e paz. E para terminar, eu queria deixar algumas perguntas. Primeiro, será que eu tenho realmente em mim a natureza divina ou finjo ser um cristão? Que motivação tem me levado à igreja? Para onde tenho me inclinado? Para a carne, sob o comando de Satanás, ou para o Espírito Santo? Qual o resultado da minha inclinação? Morte ou vida e paz? Tenho sido impactado pela cruz? Ou já temos nos tornado cínicos ao olhar e desdenhar da cruz do Calvário? E por último, será que tenho permitido que a minha vida ou a minha velha natureza controle meus pensamentos, atos e desejos? Que hoje nós elejamos diante de Deus um fiscal das nossas próprias vidas. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu irmão, não é o seu filho, é você mesmo. Que cada um de nós se deixe ministrar pelo Espírito de Deus, que os corações sejam abertos para que a graça inunde os nossos porões, trazendo luz de entendimento celestial e transformação real, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.